A Beatriz foi orientada pela professora Maria Malta, né? E também participou da pesquisa, né, do material que nós estamos lendo, produzido pela professora Maria Carmen. Lembra que eu contei que foi uma pesquisa, né, que foi feita pela Universidade do Rio Grande do Sul, coordenada pela professora Maria Carmen, e a Beatriz foi uma das professoras que participou da pesquisa. Uma das pesquisadoras. Isso, uma das pesquisadoras. Bom, muito bom dia, então, a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Queria agradecer o convite da Sônia por essa possibilidade de discutir um pouco o currículo, né, com vocês, a questão do currículo com vocês. Para um pesquisador que faz uma pesquisa numa rede pública, não existe nada que tenha mais valor do que a possibilidade de diálogo posterior com as pessoas que fazem essa rede, né? Então, como a Sônia falou, eu fui orientada pela professora Maria Malta Campos e a minha tese está vinculada ao Programa de Educação Currículo da Pontifícia Universidade Católica aqui de São Paulo. Eu originalmente sou do Sul, sou de Porto Alegre. Então, nos últimos anos que eu estava em Porto Alegre, eu tive a oportunidade de trabalhar com a Lica, com a professora Maria Carmen Barbosa, nessa pesquisa sobre currículo. E foi aí também que surgiu o meu interesse de fazer esse projeto de tese relacionado ao currículo. Pode passar, por favor? Então, o título do meu trabalho foi Currículo, Planejamento Pedagógico e Cotidiano na Pré-Escola, do prescrito planejado ao experienciado vivido. Para ficar mais nítido. Bom, quais eram as minhas hipóteses, os meus pensamentos quando eu comecei a escrita desse trabalho e propus, né, o problema de pesquisa? Era a ideia de que o direito da criança à educação não está vinculado apenas à possibilidade dessa criança ter uma vaga na creche ou na pré-escola, mas sim a possibilidade de um atendimento de qualidade, que pelo menos tenha um padrão mínimo de qualidade. E aí eu acredito que ter orientações curriculares, ter um currículo, a escola ter uma proposta pedagógica, é uma maneira que a gente tem de garantir um certo padrão de qualidade, né? Mas aí vem a grande questão, a existência desses documentos, né, desses documentos curriculares municipais, da proposta pedagógica da escola, não garante que esses documentos vão ser implementados, né? Por quê? Porque existe a pessoa que vai implementar isso, que é o professor. E o professor, ele está permeado por muitas outras experiências, além desse documento curricular escrito. Então, eu parto dessa ideia, desse cotidiano de trabalho do professor como um momento transformador do currículo, né, e como um momento de possibilidades a partir de um documento escrito. Bom, pode passar. Então, os conceitos pelos quais eu me baseei, os conceitos chaves da tese. Primeiro, essa ideia do Gimeno Sacristã, de que o currículo só existe quando ele sai do papel e acontece. Então, não adianta só a gente ter o documento. E às vezes é difícil, inclusive, para as pessoas que elaboram as políticas públicas, quando elas não têm muito contato com a prática. Elas acham que simplesmente o fato do currículo existir, dele estar distribuído nas escolas, que ele vai acontecer. E quem está ali no dia a dia, na prática, sabe que não é assim, né? Que tem que fazer sentido. Mas muitas vezes a gente escuta assim, então tendo o documento curricular bem elaborado, a gente vai ter uma prática de qualidade. Não é verdade, né? E aí, falando da proposta pedagógica, que é esse documento mais local, da escola, da unidade, também essa ideia de um documento que está em constante construção. E aí eu pego uma citação da Sônia Kramer, que eu acho que é muito feliz, que ela diz que a proposta pedagógica é um caminho, não é um lugar. Uma proposta pedagógica é construída no caminho, no caminhar. Toda proposta pedagógica tem uma história que precisa ser contada. Toda proposta contém uma aposta. Nasce de uma realidade que pergunta e é também busca de uma resposta. Toda proposta é situada, traz consigo o lugar de onde fala e a gama de valores que a constitui.
traz também as dificuldades que enfrenta, os problemas que precisam ser superados e a direção que a orienta. Então, eu acho que ela, de uma forma muito bonita e poética, ela consegue muito falar desse processo de construção das propostas pedagógicas pelas unidades. Pode passar. Aí também eu estou me valendo do conceito de planejamento pedagógico na educação infantil, como esse momento primordial de implantação de uma proposta pedagógica e de um currículo. Por quê? Porque é o momento do professor pensar a respeito da prática dele, né? Então, eu me baseio em duas autoras, na Patrícia Corsino e na Marita Redin, que falam, então, desse processo de reflexão, projeção e reflexão, né? O planejamento, então, vai ter um papel central nesse processo de mediação entre o que está prescrito no currículo, né, para o que acontece de fato na realidade. E é esse momento do professor pensar o que vem acontecendo e dos desejos que ele tem, né, do que ele deseja que possa acontecer na sua prática pedagógica. E um conceito-chave que eu usei na minha tese, que é dessa autora da Agnes Zeller, que é uma autora marxista, que ela fala dessa questão do cotidiano, do quanto que a história oficial é escrita por pessoas anônimas e o quanto que essas pessoas anônimas contribuem nessa escrita. E aí duas autoras, a Rockel e a Espeleta, que são duas autoras mexicanas, que elas usam esse conceito de cotidiano da Agnes Zeller para a escola. Então elas vão dizer assim que estudar o cotidiano da escola é um modo de entender como a história não oficial e não documentada das instituições se entrelaça à história oficial, dando-lhe forma ao mesmo tempo em que é formatada por ela. O que está em jogo nesse tipo de análise é a contribuição dos sujeitos anônimos para a definição da história, sendo no caso da escola a implementação, com resistências e aceitações, de políticas oficiais documentadas por parte daqueles que fazem o dia a dia da instituição. Então, esse conceito é bastante importante porque ele traz essa ideia desse jogo que existe entre os documentos oficiais, vamos pensar nos documentos curriculares oficiais, no que fica registrado como uma história oficial, e na história cotidiana, feita no dia a dia das instituições, pelas pessoas que trabalham nesses locais. Pode passar. Então, o meu problema de pesquisa foi entender como é que se dá a transposição, a implementação do currículo, do que está lá prescrito nos documentos curriculares, para o planejamento do professor e do planejamento do professor para o dia a dia, para o cotidiano de uma pré-escola. Então, os objetivos. Muitos objetivos, né? Então, primeiro foi verificar como que estavam elaborados e quais eram as concepções que norteavam o currículo municipal, do município aqui de São Paulo, né? As propostas pedagógicas das unidades que eu visitei e os planos dos professores os quais eu observei. Tentar descrever de que forma esses documentos se articulavam e entender como que a atividade de planejamento acontecia nas instituições e o que as pessoas pensavam a respeito dela. Então, eu entrevistei os professores, os coordenadores pedagógicos e os diretores para entender tanto o que eles pensavam a respeito dos documentos curriculares quanto da atividade de planejamento. Também, procurando entender o que acontecia no cotidiano, um dos objetivos era observar turmas de pré-escola, e ver como as atividades pedagógicas se desenvolviam e se elas tinham relação tanto com a proposta pedagógica da instituição, quanto com o planejamento desses professores. E também descrever as formas de registro que os professores utilizaram, tanto para planejar, quanto para documentar o que tinha acontecido. O método, então, foi o estudo de caso, porque a ideia era estudar profundamente um caso, no caso, o caso de duas escolas, né? E os instrumentos que eu usei, então, foi primeiro a análise dos documentos, daqueles documentos que eu já citei, as entrevistas e as observações. Pode passar. Bom, para relatar um pouco como que foi o processo da pesquisa. Em 2010, eu fiz visitas preliminares a 5
EMEIs, aí fiz a escolha de 2 EMEIs. A escolha dessas 2 EMEIs foi feita porque não haveria no ano seguinte, 2011, o ano da pesquisa, não haveria uma mudança na equipe gestora, diretor e coordenador pedagógico, que em alguns casos haveria mudança dos dois. Então eu estava em 2010 acordando a pesquisa, mas no ano seguinte iam ser outras pessoas que iam estar dirigindo a instituição. Essa foi uma das razões. E a outra porque eu tinha o desejo de relatar boas práticas. Então eu escolhi instituições que eu achei que tinham uma boa infraestrutura e que tinham uma proposta pedagógica que já estava sendo desenvolvida e elaborada e reformulada há alguns anos. Fiz o encaminhamento de pedido para autorização da pesquisa, que demorou alguns meses, né? E o período de coleta de dados, então, foi de abril a julho de 2011. Eu fiquei em cada escola 11 dias letivos, manhã e tarde, e eu observei 2 grupos em cada escola. Ao todo foram entrevistados 5 professores, porque em apenas uma situação eu consegui entrevistar o professor que ficava no grupo o professor que ficava de manhã e o que ficava à tarde no mesmo grupo. Nos demais eu não consegui a colaboração do professor do outro turno, então eu entrevistei só o professor da tarde, observei só o trabalho do professor da tarde. Mas foram 2 grupos observados em cada instituição. Bom, primeiro então, foi quando eu chegava na escola, eu fazia uma reunião com toda a equipe para apresentar a pesquisa e ver quais eram os professores que teriam interesse de participar. Fazia coleta de documento, então, tanto a proposta pedagógica da escola quanto dos diários dos professores, porque a ideia era entender como que eles faziam o registro, né? Antes de entrar e observar nas salas, eu tive a preocupação de fazer entrevista com as diretoras e coordenadoras pedagógicas para entender um pouco da dinâmica das instituições, né? Aí fiz uma primeira observação, utilizando essa escala de observação de ambientes, para me ajudar um pouco a mapear o que estava acontecendo na sala. E fiz, muito obrigada. E fiz mais 2 observações em cada sala, que foram observações mais livres, né? Aí fiz entrevista com os professores, tanto sobre as questões das escalas, quanto as questões relacionadas ao planejamento e ao currículo, né? E daí fazia a repetição para a segunda sala. Pode passar. Bom, apresentar um pouco aí as 2 EMEIs que eu visitei. Eu nomeei de EMEI Henri Vallon, porque esse autor era um autor que influenciou muito a proposta pedagógica dessa instituição, né? Era uma escola, então, de turno integral, com 185 crianças matriculadas. Havia vagas, eu acho que cerca de 50 vagas, 70 vagas em aberto, tá aí. 4 turmas de infantil 1, 4 turmas de infantil 2. As turmas que eu observei eram de infantil 2. E aí a gente tem as imagens de alguns espaços da instituição. Então a instituição contava com uma sala de leitura, sala de informática, uma sala de professores, uma biblioteca para professores e refeitório, né? Então era uma escola bastante bem equipada, com um espaço externo, uma área externa maravilhosa, né, como vocês podem ver nas fotos. A outra escola, então, Lores Malaguzzi, porque também era uma das influências na proposta pedagógica, né, esse autor, também de turno integral, 100 crianças matriculadas, 50 vagas em aberto, 2 turmas de infantil 2 de infantil 1 e 3 de infantil 2. Havia também sala de leitura, sala de professores, biblioteca para professores. E aí a gente pode ver nessa foto aqui da direita de cima, que a escola contava com um ateliê de arte e aquela casinha de baixo é uma brinquedoteca, né? Eu trouxe também uma foto aqui do refeitório, onde estão expostos os trabalhos das crianças. Então, era uma escola que tinha uma preocupação muito grande com a arte, com as representações artísticas, com essa questão estética. Pode passar. Bom, juntando o material, então, que eu tinha das entrevistas, dos documentos e das observações,
eu usei a análise de dados proposta pela Bardam e criei 4 categorias que integram, na verdade, esses dados, né? Então, eu não analisei as entrevistas separadas das observações. Eu tentei ver o conjunto, exatamente porque eu estava tentando ver um processo de implementação, né, do que está lá no currículo, porque acontece no cotidiano. Então, eu tentei juntar isso nessas 4 categorias. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. A primeira, então, fala mais das questões dos documentos curriculares, tanto os da prefeitura quanto o projeto pedagógico de cada instituição. A segunda fala da atividade de planejar e de como os planos dos professores estão elaborados. A terceira, das experiências do cotidiano das crianças. Opa. E a quarta, então, a categoria fala da questão do registro. Como que os professores e as escolas registram as práticas. Então, vou falar um pouquinho de cada uma delas. Então, a primeira parte dessa categoria que eu nomeei prescrito, eu explorei os documentos curriculares oficiais, né, aqui de São Paulo. E aí, para mim, foi um prazer muito grande fazer isso, porque eu vinha de outro estado, eu era completamente assim, uma estrangeira nessa rede, eu não conhecia, e eu fiquei realmente maravilhada com a história da rede municipal de São Paulo em relação à educação infantil, e procurei então fazer uma análise desses documentos, né? Partindo muito da fala dos entrevistados, porque a todo momento os entrevistados estavam se referindo a documentos do passado. Eu achei que o foco principal ia ser no documento atual da prefeitura, mas eles estavam se referindo muito aos documentos do passado. E aí, algumas reflexões que eu fiz na minha discussão. Primeiro, essa ideia do grande desafio que é se fazer um documento para uma rede do tamanho da rede de São Paulo, né, onde a gente sabe que uma regional é muitas vezes maior do que a rede de várias capitais que a gente tem aqui no Brasil. E pela diversidade de situações que você encontra numa rede como essa. Então, eu acho que esse é uma primeira coisa que ficou muito evidente para mim. A outra questão é essa questão da história da elaboração e da história de implantação. Quer dizer, como que esses documentos chegam no cotidiano das escolas, como que eles chegaram no cotidiano das escolas e como que o cotidiano chega nesses documentos. Quer dizer, na história de elaboração, o cotidiano, o dia a dia, o que de fato estava acontecendo nas escolas era levado em conta, não era levado em conta. E aí teve uma referência muito forte ao documento de reorientação curricular, que é aquele documento da época do governo da Erundina, onde me parece que a história de elaboração do documento foi muito consistente do ponto de vista das pessoas, elas se sentiram muito incluídas e depois se sentiram muito incluídas no processo de formação em cima daquele documento. Então, o documento foi referido muitas vezes e eu me detive na tese a analisar alguns pontos dele. Então, eu acho que uma outra questão também que se coloca, e aí falando mais do documento oficial, o documento de expectativas, né, de aprendizagem, que é essa questão das etapas do desenvolvimento e dos contextos socioculturais, que são duas preocupações também que aparecem na fala dos entrevistados. E aí eu trago a fala de uma das coordenadoras pedagógicas, que ela diz assim: eu acho que os documentos têm concepções bem avançadas, não são mais conteudistas como os do passado, mas com todos eles podemos ter ressalvas. Esse material da prefeitura, que era, enfim, o currículo atual, a gente questionou muito, porque primeiro vem toda uma parte interessante mostrando as concepções na qual ele se baseia. Depois vem lá um rol de coisas que devem ser feitas com as crianças, parecendo assim que se precisa mesmo de uma receita. Então ela estava se referindo muito àqueles quadros que há separação por idades e as atividades muito especificadas do que deve ser feito em cada idade, né? Bom, a gente pode voltar mais a essas questões depois na discussão. Eu acho que tem muita coisa para se discutir em relação a essa questão de um documento municipal. Mas eu queria passar agora a falar um pouquinho da questão do projeto pedagógico da escola.
E falar também que nessas duas escolas que eu visitei, realmente esse projeto pedagógico foi feito como uma construção coletiva. E que também, como era um desafio para as duas coordenadoras pedagógicas, eu observei muito isso na fala delas, né? Conseguir agregar num documento tanto as histórias das pessoas quanto a história da própria instituição. Porque as pessoas vão mudando, né? Mas a instituição tem uma história, ela tem uma linha de coisas que estão acontecendo. E como é difícil conseguir agregar isso. E elas comentaram muito também a dificuldade que se tem quando você tem muita mudança na equipe. Porque, de repente, passa, sei lá, 2, 3 anos construindo uma história e aí se tem grandes mudanças na equipe. E como agregar essas novas experiências que chegam? Né? Então, eu ponho aí uma pergunta: como conciliar a riqueza de experiências que todos carregam em um único documento? E aí eu trago uma fala da coordenadora pedagógica, que ela diz assim: tudo isso não é só um documento, representa a discussão com os professores, as assessorias que a gente foi conseguindo, as parcerias que a gente vem fazendo, as pesquisas que fizemos com outras fontes, que foi formulando esse material. Então, dá a ideia realmente da dinamicidade desse material e da riqueza, né? Quando obviamente, ele realmente é bem elaborado e está se fazendo uma tentativa de refletir as discussões que estão sendo traçadas ali naquela equipe. Bom, pode passar. E aí algumas coisas para a gente se questionar e para a gente discutir coletivamente, né? Essa questão, esses documentos, tanto o documento municipal quanto a proposta pedagógica, eles carecem de diretrizes mais gerais ou de diretrizes mais específicas? Essa é uma grande questão que a Leonir Haddad traz nesse artigo em relação, é uma discussão internacional. Os currículos, eles têm que trazer especificamente para o professor, vamos dizer assim, as intervenções que ele deve fazer, o que ele deve trabalhar, ou ele deve ser mais geral e trazer concepções mais gerais. Eu acho que essa é uma questão para ser discutida. E, por outro lado, eu trago também um trabalho que foi feito aqui na rede, né, onde ela descreve que existem muitas iniciativas pedagógicas. Né? E aí, como é importante essa proposta pedagógica da unidade para trazer assim, alguma unidade ao trabalho que vem sendo feito. Senão, é muito complicado. Você entra numa sala, a professora está trabalhando de um jeito, e eu observei isso nessa pesquisa, e você vai na outra sala e a professora está trabalhando de uma maneira completamente diferente. E uma das coisas que eu discuto bastante na tese é essa questão da autonomia do professor. Quer dizer, essa autonomia do professor pode ser muito libertadora, porque ele pode ter a chance de trabalhar conforme ele acredita, de inovar, de ser muito criativo no trabalho dele, de respeitar muito os interesses das crianças, mas também pode ser uma forma alienante, ele pode estar se isolando muito, né, do resto do grupo, do que está acontecendo. Né? Então, é aquela coisa, né? Tem um lado que eu acho que pode ser muito positivo, mas também é um lado que eu acho que as coordenadoras pedagógicas têm que estar atentas também a realmente acompanhar um pouco mais os professores. Porque essa é uma realidade, é uma coisa óbvia isso que eu vou dizer, mas é uma conclusão da tese, que o professor só vai integrar a prática dele, o que faz sentido para ele. O que não faz sentido, não adianta, a gente não consegue colocar para dentro. Né? Então tem que fazer sentido. Né? E essa ideia também que eu concluí, que o cotidiano ele acaba transformando as intenções e os planos, tanto os planos da instituição quanto os planos dos professores. Pode passar. Bom, a minha segunda categoria, então, foi em relação ao planejamento. E eu, assim, quando eu estava escrevendo a tese, eu tentei procurar materiais sobre o planejamento, e a gente tem muito pouca coisa escrita sobre o planejamento. Eu acho que por um medo da gente cair numa educação assim mais tecnicista, mas a verdade é que essa atividade pode ser uma atividade, um momento bastante importante para o professor de reflexão e de criação. Então, eu tentei sintetizar
eu acho que são 6 afirmativas, 6 asserções, o que foi me relatado pelos entrevistados da pesquisa. Então, assim, a primeira ideia é que o planejamento, então, é essa linha norteadora do trabalho do professor e que ele garante a qualidade do trabalho do professor. E aí eu trago a fala de uma professora que ela diz assim: planejamento te dá uma linha, você não trabalha no improviso. E a diretora da EMEI, Loris Malaguzzi, diz assim: eu não sei se dá para você ir para uma sala de aula sem planejar nada. Não sei responder. Acho que fica tudo no oba-oba, não dá. Então, o planejamento como uma coisa que profissionaliza o trabalho do professor. Ele não vai ali fazer qualquer coisa e improvisar, né? Ele tem uma intencionalidade, ele tem uma ideia do que ele quer fazer. E aí, a ideia do planejamento como um processo contínuo, em que os planos não são tentativas de previsões, mas que eles fornecem organizadores provisórios e passíveis de mudança. A coordenadora pedagógica, então, da EMEI Valon diz assim: um bom planejamento é vivo, ele deve ter espaço para o inédito. Então, não é uma coisa que a pessoa ela planejou aquilo, ela tem que seguir aquilo à risca. Quer dizer, tem um espaço, inclusive para escutar a criança, para escutar o seu grupo, tem um espaço para a realidade, né? Tem que estar presente, mas tem que ter um plano também. Então, a ideia de que o planejamento deve dosar a intencionalidade do professor e os interesses e as necessidades das crianças, de modo que expresse a identidade da turma, da professora e da instituição. E daí a professora Juliana diz assim: o planejamento deve ter a cara do grupo, da escola e da professora. Pode passar. Aí, então, as outras 3 asserções sobre o planejamento. De que os saberes do professor se associam e conduzem o ato de planejar. Aí a diretora da EMEI Valon diz assim: acho que o planejamento do professor acaba ficando uma coisa muito pessoal. O que eu gosto eu faço, o que eu não gosto eu não faço. Ela está dizendo do risco que se tem, né, do professor não se sentir desafiado e ele acabar se acomodando nas coisas que ele sabe fazer de melhor ou nas coisas que ele acredita mais. Mas com certeza o professor vai planejar em cima do que ele sabe e do que ele acha que é importante, né? Aí a questão da reflexão coletiva dentro da escola e da ação do coordenador pedagógico como elementos fundamentais no ato de planejar do professor. E aí essa professora diz assim: o contato com as outras colegas e com a coordenadora é muito enriquecedor. Então, eu senti que os professores valorizaram muito esse momento de poder sentar todo mundo junto e discutir o seu planejamento e contar um pouco o que está acontecendo com o seu grupo. E que a elaboração do plano, de um bom plano de trabalho, então, requer tempo e método. E aí essa professora diz assim: para eu preparar uma atividade de qualidade, eu tenho que pesquisar. Esse tempo que leva para pesquisar é a minha maior dificuldade. Então, que realmente tem que se ter um tempo para essa atividade. Pode passar. Concluo, né, colocando que planejar, então, requer 3 ações do professor. Primeiro, a ação de escrever sobre o vivido, né, observando as manifestações da criança e escrever sobre esse projeto futuro. E isso foi uma coisa muito interessante, porque nos planos que eu analisei, nos diários de aula que eu analisei, enfim, diário de bordo, a tendência dos professores é escrever mais sobre o que aconteceu e muito pouco planejar mesmo, muito pouco projetar o futuro. Eu estava esperando que eu ia encontrar, bom, na semana, não no dia, né, não tão específico, mas assim, na semana tal eu vou trabalhar determinada coisa. E isso não estava presente. E eu concluí de que o plano do professor, desses professores que eu entrevistei, eles estavam muito mais na cabeça deles e muito presente na cabeça deles, porque não me parecia que nenhum deles estava improvisando, eles sabiam o que eles iam fazer, do que exatamente no papel. No papel,
o objetivo maior sempre era escrever sobre o que tinha acontecido. Então, uma primeira ação seria a ação de escrever. A outra ação, então, de debater, que é esse momento coletivo, de debater com os colegas, com a equipe gestora, sobre as suas experiências, desejos e dificuldades. E a terceira ação, que é muito importante, é a questão da pesquisa, de poder pesquisar para realmente ter subsídios, fazer uma prática absolutamente subsidiada. Pode passar. Não, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. Eu já estou com um problema de garganta que já está assim há um mês. Então, quando eu começo a falar muito, vocês vão ter que aguentar eu tossindo um pouquinho. Quer mais água, então? Uhum. Eu tinha até deixado um copinho ali para mim. Bom. Então, a terceira categoria que diz respeito ao experienciado, quer dizer, o cotidiano dos grupos observados que coloca o currículo e os planos à prova. Eu acho que uma primeira coisa que eu tenho que relatar para vocês é o seguinte, que os professores observados, eles realmente estavam trabalhando de acordo com a proposta pedagógica das escolas, do que as propostas sinalizavam, e eles também estavam... Obrigada. Eles também estavam trabalhando de acordo com os planos deles, com o que eles planejavam, ou pelo menos com o que eles me diziam que tinham planejado. Eles tinham um plano que era um plano bimestral, que realmente batia com as observações que eu fiz. E aí essa categoria eu dividi em 4 subcategorias, que são temas que já são bastante tratados na área, eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Então, o primeiro diz respeito aos ambientes, né, o planejamento dos espaços, dos materiais. O segundo, o planejamento dos tempos, né, como as rotinas... Obrigada. Como as rotinas estão organizadas. O terceiro, em relação às atividades pedagógicas, né, o planejamento dos temas, conteúdos, o planejamento da gestão das atividades, dos agrupamentos e das possibilidades de expressão das crianças. E o quarto, que diz respeito ao planejamento da interação com os outros parceiros, que eu chamei, com a família, com a comunidade e com outros grupos dentro da instituição. Então, assim, primeiro os ambientes, né? Essas 2 salas, então, pertencem à mesma escola. E vocês podem ver que essa primeira sala, que é a sala que eu chamo da professora Aline, que tinha uma influência muito grande do método High Scope. Eu encontrei muito mais materiais na sala dela, muito mais estímulos para as crianças do que essa outra sala que era do professor César, que é uma sala realmente mais vazia. Né? Mas a gente vê ali alguns livros à disposição das crianças, né? E até é interessante a gente notar, né, como a distribuição das mesas é feita de uma maneira diferente em uma e na outra. Né? Pode passar. Bom, essas 2 salas, então, da EMEI Lores Malaguzzi, essa EMEI tinha feito um trabalho, eu acho que naquele ano exatamente, de reorganização dos materiais na sala, no sentido de deixar os materiais acessíveis às crianças. E isso estava presente nas 2 salas, né? E aí eu queria também fazer uma colocação que eu acho que é bastante interessante, e que a gente observa não só nessa escola, mas em outras escolas. Assim. O fato dos materiais estarem em prateleiras baixas, ao alcance das crianças, né, não quer dizer que a professora deixasse as crianças acessarem os materiais. Então tinha um contraste nessas 2 salas. Na sala da professora da Juliana e Madalena, sim, eu presenciei as crianças pelo menos tendo um momento diário, na manhã e na tarde, de acessarem os materiais, escolherem com que elas queriam brincar. Na sala da professora Bianca, nos dias que eu observei, que foram 3 dias, né, não dá para dizer que ela nunca fez isso, mas assim, a tendência dela era distribuir os materiais na mesa e aí meio que intencionalmente dizer, bom, aqui vocês vão brincar com quebra-cabeça, aqui vocês vão brincar com jogos, né. Isso é muito interessante, porque eu já vi isso acontecendo em outras escolas. Então, tu tem uma organização do ambiente muito bonita,
mas na verdade, para dar autonomia para a criança, na verdade não se dá talvez a autonomia desejada, né? Pode passar. Então, aí algumas conclusões assim, sobre a questão da organização dos ambientes. Eu acho que existe uma importância grande na escola, né, de haver um acordo de como que vai ser a organização desse espaço e que materiais a gente deseja ter nas salas. Porque no exemplo da primeira escola, da EMEI em Rivalon, a gente via que existia uma diferença muito grande até no número de materiais e na variedade de materiais. Então, talvez esse seja um ponto, né, a ser discutido coletivamente na escola, né? E a gente sabe a importância de existir uma variedade de materiais, né, de materiais que sejam estimulantes, pelo menos a gente tentar ter eles dentro da escola, né? A outra questão é a acessibilidade, que era isso que eu estava falando, ter um mobiliário que facilite o acesso, né? E eu acho que também não observei em todas as salas isso, né? Poder ter como decoração da sala também o registro de atividades que aconteceram naquela turma e que fazem sentido para as crianças, né? Nas salas, então, onde as crianças tinham mais autonomia, eu senti que elas estavam mais relaxadas, que elas podiam se expressar melhor, né? Que elas estavam mais tranquilas, mais donas do ambiente, né? E aquilo que eu havia falado, né, que não adianta a gente organizar a sala de um determinado modo se a gente não vai trabalhar pedagogicamente de acordo com ele, né? Bom, em relação às rotinas, então, todos os grupos tinham rotinas bem estabelecidas e bem conhecidas pelas crianças, né? Os professores da tarde sentiam que a rotina era um pouco prejudicada porque tinham 2 momentos para a refeição, então tinha o almoço e depois tinha o lanche, então tinham várias quebras, e depois do almoço tinha toda a questão de escovar o dente, então tinham várias quebras na rotina de atividades, né? Também observei em todos os grupos a garantia de um horário de brincadeira livre na área externa, né? E mais particularmente, na área interna, isso foi observado em uma turma em cada instituição. Quer dizer, tem um espaço de brincadeira livre, esse momento eles poderem escolher os materiais, foi observado na sala da professora Aline, que trabalhava conforme o método High Scope, e na sala da professora Madalena. Bom, uma coisa que eu achei muito interessante, que eu também observei 2 professores fazendo, o professor César e a professora Madalena. No momento da roda de conversa, eles combinavam com as crianças quais as atividades que iam ser feitas e qual ia ser a sequência dessas atividades dentro do que era possível organizar a rotina. Então não era só falar, hoje nós vamos fazer isso, isso e isso. O que vocês querem fazer hoje? Então hoje a gente vai ter, e eles iam construindo esse momento da rotina coletivamente, né? Tanto as rotinas de alimentação quanto de higiene, claro, havia uma maior rigidez nos horários e nos procedimentos, porque a gente sabe que influencia os outros horários dos outros grupos do funcionamento da escola, né? E dentro da sala, então, o que eu observei? A importância desse momento de ter uma atividade de livre escolha dentro da sala, né? Uma variedade no conteúdo das atividades, em algumas salas, uma variedade nas formas de agrupamento e uma variedade na coordenação das atividades. O que eu estou querendo dizer aí? Assim, é importante que as crianças possam ter iniciativa, mas é importante que o professor também possa iniciar uma atividade, propor uma atividade, né? É importante que as crianças trabalhem individualmente, mas é importante que elas trabalhem em pequeno grupo, em grande grupo. Então, se a gente puder pensar num currículo que possa propor essa variedade de experiências ao longo de um mesmo dia, eu acho que é muito, assim, muito saudável para a boa prática pedagógica, digamos assim. Porque não foi o caso dessas turmas que eu observei. Mas muitas vezes a gente observa na educação infantil aquele grande grupo o dia todo. E a gente sabe porque os agrupamentos às vezes são muito grandes, é um só professor
Mas como é importante também para as crianças poderem trabalhar, né, de uma forma cooperativa, em pequenos grupos, ou até se envolverem numa atividade individual quando elas têm algum interesse determinado por algum tema ou material. Bom, vamos adiante. Bom, aquilo que eu tinha falado anteriormente, né, os professores trabalhando de acordo com os seus projetos pedagógicos das escolas e os planos, né, a questão da atividade de livre escolha, e vou me repetir. E aí a questão de trabalhar a partir dos interesses das crianças, né? Quanto que a gente tem falado disso na nossa área, quanto que a gente tem produzido materiais sobre isso, e como é difícil de fazer isso, né? A gente indo para o cotidiano, observando os grupos, como é difícil para os professores realmente saber dialogar com as crianças, né? E saber integrar ao seu próprio plano, às suas próprias intenções pedagógicas, o que as crianças também estão pedindo e estão demandando, né? E aí ficou muito claro para mim, principalmente na EMEI Loures Malaguzzi, que existia essa ideia de se trabalhar com projetos, como é uma coisa muito rica, mas como é uma coisa muito desafiadora. Não é fácil, é realmente muito, muito desafiador e muito difícil. Mas eu observei tão boas práticas que eu vou compartilhar com vocês agora, que eu acho que é animador e é inspirador, né? Vamos passar. Bom, aí tá pequenininho para ler, mas eu vou tentar ler para vocês. Eu trouxe, então, um recorte de observação de cada uma das turmas que eu observei. Tá? Então, a turma do Brincar, que era a turma da professora Aline, que tinha aquela ideia de trabalhar conforme o método High Scope, ela tinha um procedimento que eu considerava muito interessante, que em muitos momentos, em algumas atividades do dia, ela fazia junto com uma outra turma. Então, esse trecho que eu trouxe para vocês são duas turmas de educação infantil juntas, né, num espaço externo da instituição, e era uma atividade coletiva de grande grupo, de motricidade ampla. Então, as professoras montaram um circuito. E aí está do meu diário de campo, né, das minhas anotações. Então, o circuito incluía os seguintes desafios: desviar de bambolês, saltar cavalinhos alinhados no chão, passar dentro de um túnel, andar em cima de uma linha, pular dentro dos bambolês, passar por cima dos blocos e escorregar nas rampas. Eram vários desafios para as crianças. Aí a Aline, a professora, explicou todas as etapas para as crianças enquanto elas estavam sentadas. Então a professora passou por todas as etapas e explicou. Aí a Aline diz assim: tirem seus casacos porque vocês vão suar. As crianças obedecem. Fiquem de pé para fazermos o aquecimento. As crianças ficam eufóricas, pulam e gritam. Aí a professora diz: silêncio, agora é só o corpo que fala. Aí um menino diz assim: e o cérebro, né, prof? Aí ela ri, ela diz: você tá certo, o cérebro não para nunca. A Aline, então, ela dá os exercícios de aquecimento, falando o nome das partes do corpo que vão sendo trabalhadas, né? Uma auxiliar vem ajudar as duas professoras. As professoras dividem as crianças em 3 grupos e cada grupo começa em uma parte do circuito. As crianças todas estão muito animadas e esperam a sua vez. E foi muito interessante observar essa atividade, porque era um grupo bastante grande de crianças e como funcionou tão bem, assim, e como as crianças aproveitaram, como foi muito, acho que foi muito interessante e motivador para elas, né? Bom, aí a turma da leitura, né, do professor César, esse professor tinha uma maneira muito especial de dialogar com as crianças, assim, era muito bonito de perceber, né? E ele estava fazendo uma atividade a respeito do aniversário da escola, e essa escola no passado, então, tinha uma piscina. Então esse é o tema que ele está discutindo. Ele está discutindo com as crianças dentro de sala numa roda de conversa, início da tarde. E ele diz assim: como vocês sabem, nessa escola, muito tempo atrás havia uma piscina e a atividade é para vocês desenharem como imaginam que era essa piscina. Aí o menino diz assim: meu pai tem uma foto preto e branco. Aí o professor diz: você pode trazer essa foto para a gente olhar? Eu só vou mostrar as fotos em preto e branco da piscina, da escola, depois que vocês desenharem, porque eu quero que vocês imaginem. E as crianças daí começam a dar opiniões, né? E há um pouco de tumulto, mas ele faz sempre um esforço para ouvir e para agregar o que eles estão trazendo.
Aí uma menina diz assim, eu não sabia que havia uma piscina ali. Aí o professor diz, olha, o que ela está falando é muito importante. Quem de vocês não sabia? Aí a outra diz assim, eu não tinha nascido quando tinha essa piscina. Aí a outra menina diz assim, eu já sabia, minha mãe tinha me contado. Então, depois dessa breve conversa, eles vão para o parque, né, no local onde havia sido essa piscina. E daí ele faz uma coisa, e as crianças estão com uma prancheta para desenhar, ele leva todo o material, e ele faz uma coisa muito interessante. Ele faz cada criança ir até a borda da piscina, pede para elas fecharem os olhos e imaginarem a piscina. E aí, então, ele trabalha com o desenho e conversando com as crianças, enfim. Então, é mais um diálogo, eu acho que uma prática inspiradora. Pode passar. Bom, aí, então, as duas turmas da EMEI Lores Malaguzzi, que eles trabalhavam com projetos, e essa turma estava trabalhando com um projeto relacionado a sabores, né? E eles tinham feito, antes da minha ida na escola, eles tinham feito todo um trabalho em relação à culinária, em relação à pizza, fizeram uma pizza, e aí na pizza tinha o orégano. E aí surgiu todo o interesse das crianças em se falar um pouco desses temperos, dessas especiarias, né? Então o projeto já vinha acontecendo há muito tempo, eles tinham estudado a Itália, tinham estudado arte na Itália, mas eu chego nesse momento que eles estão estudando as especiarias e, mais especificamente, estão fazendo chás com as várias possibilidades. Então, a professora mostra ao grupo folhas de erva cidré e pergunta, quem sabe como se faz chá? Aí uma menina diz assim, a minha mãe pega um negocinho quadrado, cheio de erva doce e coloca na água. Aí a professora pergunta, o que é esse negocinho quadrado? Daí ela diz, é o local, é onde fica o chá. Aí a professora diz, e para preparar o chá, será que tem que colocar água no fogo? E as crianças dizem sim. Aqui nós temos os saquinhos quadradinhos de chá. Aqui nós não temos os saquinhos quadradinhos de chá, mas temos a erva e vamos colocar ela no bule com a água quente. Vou até a cozinha pegar o bule. As crianças ficaram super interessadas esperando. A professora volta com o bule e explica detalhadamente às crianças como se prepara o chá. Explica que a erva tem que ser lavada, mas é preciso ter cuidado para não se cortar com a folha. Passa nas mesas para as crianças olharem. Pega a erva e coloca no bule. A professora diz então, agora nós vamos colocar o bule no fogão para aquecer a água. Quem já viu a água fervendo? Como fica? As crianças dizem, borbulhando, né? Cheia de bolinhas. A professora convida as crianças para junto irem à cozinha e levar o bule. Retornam para a sala e a professora então escreve no quadro a receita com o auxílio das crianças, né, tentando relembrar. Procure explorar com eles as questões de quantidade, né, 1 litro, 1 colher, um punhado. E aí eles faziam esse exercício de fazer o chá e depois eles, no horário do lanche, então eles tomavam o chá. Aqui tem algumas intervenções na sala, né, um mural, um varal aromático, ali era uma mesinha que ela colocou cada um das especiarias e os nomes, e as crianças nessa turma faziam um registro das atividades que mais interessavam. Então aí tem um registro do chá de tudo, porque ao final de todos os chás, então, eles quiseram fazer um chá que tivesse todas as ervas, né? Aqui embaixo também é muito interessante, eu acho que o nome da obra, eu acho que é Labirinto de Aromas, uma coisa assim. Eles pegaram no ateliê de arte, então eles pegaram uma caixa de pizza e colocaram ali várias especiarias e colocaram essa obra numa área externa da escola. Então a ideia é que as pessoas que passassem por ali pudessem sentir aqueles aromas quando elas passassem. E ali está escrito então o nome das crianças que fizeram a obra, a explicação, enfim. Bom, vamos adiante. A turma, então, da experiência. Aí eu vou relatar o trabalho tanto da Juliana quanto da Madalena, né? A Juliana, então, estava trabalhando com as crianças, né, algumas noções de matemática, e estava trabalhando em relação à altura das crianças, né? Então, ela distribui os trabalhos que as crianças haviam começado a fazer em outro dia.
é sobre a altura das crianças. Ela mede um dos meninos e coloca o número no quadro, né? 1,11 m. E aí ela vai colocando todas as medidas e as crianças daí têm que achar a sua medida e escrever seu nome, né? E ela fica explorando essas noções de quem é maior, quem é menor com as crianças. Aí ela diz assim, daqui a alguns meses vamos nos medir de novo e vamos ver quem cresceu. Aí uma menina diz assim, prof, a gente tem que medir no dia do aniversário. Aí a Juliana diz, mas por que no dia do aniversário? A menina diz, porque é quando a gente faz aniversário que a gente cresce. Aí a Juliana fica em silêncio por alguns instantes e eu penso, como ela vai sair dessa, né? E ela se sai magnificamente. Ela diz assim, será? Então que tal fazermos uma experiência? Se dizem que quem faz aniversário cresce, vamos medir vocês no dia do aniversário de cada um, certo? Daí as crianças adoraram a ideia, né? E ela vai e anota então, o próximo aniversário, né? Que daí, então, eles iam fazer essa experiência. Bom, vamos adiante. O último relato, então... O último relato, então, da turma da experiência da professora Madalena. Eles estavam nessa turma fazendo um projeto sobre os pássaros. No início do ano, a professora tinha trazido um pássaro de brinquedo que chamou muito a atenção das crianças. E a partir daí, então, eles começaram a estudar. Na sala tinha vários livros sobre os pássaros. As crianças, quando eu cheguei na sala, pegavam os livros, sabiam me mostrar, dizer o nome das espécies. Era uma sensação. E eles fizeram uma coisa aqui muito interessante na área externa da escola. Eu não sei se está dando bem para ver. Mas eles trabalharam uma hipótese, que foi uma hipótese das crianças, de que se eles colocassem desenhos que eles fizessem de passarinhos, se isso atrairia mais pássaros. Então eles fizeram, aqui tá uns desenhos, eles colocavam água também, comida, e eles faziam realmente, eles observavam os pássaros e contavam. Então essa turma fazia várias intervenções na parte externa da escola, o que eu acho que é uma coisa muito interessante. E aí na porta da sala estava colado esse cartaz sobre a arara, né, que tem as cores do Brasil e tal. E aí as crianças estão dentro da sala e durante a roda de conversa as crianças então trazem o assunto dos pássaros a todo momento. A professora mostra um livro com vários pássaros e as crianças vão dizendo os nomes. Na porta da sala, então, há um cartaz com a figura de uma arara perguntando aos passantes se eles conhecem esse pássaro. Um menino de outra turma passa do lado de fora e pergunta para a professora. Para a sua professora, né? Estava um grupo circulando. Pro, qual é o nome desse pássaro? As crianças, dentro da sala, ouvem e chamam a atenção da professora para a situação. Aí o grupo fica, então, em silêncio, escutando a conversa que está se desenvolvendo lá fora. Do lado de fora, então, a outra professora lê o que está escrito no cartaz para as crianças de seu grupo. As crianças da turma da experiência ficam eufóricas. A nossa ideia deu certo, a gente está fazendo as pessoas conhecerem os pássaros. A gente está ensinando alguma coisa para as outras crianças. Aí a professora diz, vocês viram só, nós estamos ajudando as outras crianças e as professoras a conhecerem os pássaros. Vocês perceberam que hoje de manhã tinha uma rolinha no nosso Parque dos Pássaros comendo comidinha? Aí a menina diz, Pro, vamos desenhar pássaros e colar na casinha? Assim vai chamar mais pássaros, né? Aquela ideia, então. E eles queriam continuar daquilo. E daí a professora diz, incentiva, sim, vocês podem fazer mais desenhos que a gente vai colar, então, nas casinhas. Bom, pode passar. Bom, e a última, então, subcategoria dessa categoria relacionada às experiências do cotidiano dessas escolas diz respeito ao planejamento da interação com a família, com a comunidade e com os outros grupos na instituição. Então, eu trouxe aí 3 exemplos, né? Aquilo que eu já tinha falado em relação à turma do brincar, de se juntar 2 grupos e se trabalhar juntos, né? Trouxe também o Caderno da Família, que era uma iniciativa da professora Madalena e da professora Juliana. E na turma do Tarzan, que era onde eles tinham aquele projeto gastronômico, né, as crianças resolveram, e eu estava
observei o dia dessa resolução, de que eles iam fazer uma festa junina própria, né? E além, a escola ia ter a sua festa junina, mas que eles queriam e que eles resolveram quais iam ser as comidas, né? E aí eu já estava até observando outro grupo, eles me convidaram para participar da festa. Então eu tirei algumas fotos, o que eu achei que era uma iniciativa interessante, porque também eles chamaram outras pessoas da comunidade escolar que eles queriam, eles escolheram quem seriam os convidados deles. Então no momento de lanche tinha uma coisa super simples, vocês podem ver que é pipoca e milho, mas que foi feita, que foi dada essa oportunidade a partir de um desejo das crianças de se fazer essa festa junina. Bom, pode passar. E aí, essa última categoria, que é uma categoria mais breve no trabalho, porque eu nem estava esperando escrever sobre isso, né, sobre a questão do registro, né, do que se passou, do que foi vivido. Eu concluí que tanto para o planejamento quanto para a elaboração da proposta pedagógica das unidades, era muito importante o que tinha sido vivido, era muito levado em conta o que tinha sido vivido nos outros anos, e porque isso sim configurava uma identidade para aquele grupo, né? Então, eu separei estratégias de registro que eram usadas pelos professores e as estratégias de registro que eram usadas pela instituição. Então, a primeira estratégia é o caderno de registro, que todos os professores tinham e usavam, né? A questão de expor o trabalho das crianças, tanto no ambiente de sala quanto fora de sala, os portfólios, o livro de memórias do grupo, né, que era uma iniciativa da professora Bianca, das crianças fazerem registros das atividades que tinham ocorrido, e também cadernos de observação das crianças, né, do desenvolvimento das crianças. As estratégias usadas, então, pelas instituições que eu encontrei: cadernos de registro de reuniões, né, as duas coordenadoras pedagógicas tinham tudo isso muito bem documentado, filmagens do que estava acontecendo na escola, além das fotos, né? E também a intervenção nos muros das escolas, né? Todas as fotos que eu mostrei dos mosaicos eram mosaicos que estavam nas duas escolas, na parte externa, nos muros externos, e que foram feitos baseados em desenhos das crianças. Bom, já estou finalizando agora as considerações finais, então, que é a parte que foi dada para vocês, se vocês quiserem fazer uma leitura posterior, né? Eu coloquei essa figura, né, porque eu falo um pouco nas considerações finais, como isso não é um processo obviamente linear, não é o que está lá no currículo que chega até a prática, mas que são etapas que se influenciam mutuamente o tempo todo, né? E aí eu falo um pouco do protagonismo, tanto das equipes gestoras, né? Eu estou falando dos diretores e coordenadores pedagógicos, dos professores e das crianças, né? Nessa prática pedagógica. Então, em relação às equipes gestoras, eu pude concluir que essas equipes gestoras tinham a preocupação de fazer um trabalho democrático, de fazer um trabalho integrado, que integrasse as pessoas dentro da instituição, ainda que elas tivessem dificuldades pelas diferenças de perspectivas, né, teóricas que elas encontravam no grupo de professores, né. Em relação ao protagonismo do professor, a conclusão de que o professor tem realmente esse papel fundamental na implantação do currículo, e aquilo que a gente já falou também, de que ele só vai fazer realmente o que tem um sentido para ele, o que ele acredita, né? E em relação ao protagonismo das crianças, foi um convívio meu, né, com essas instituições muito prazeroso, porque eu realmente encontrei crianças muito felizes nas duas instituições, e eu encontrei também professores e adultos preocupados em escutar essas crianças, de formas muito diferentes, com todas as dificuldades que vocês podem imaginar, mas realmente a gente percebia que as crianças estavam super motivadas e muito alegres de estarem em escolas que
estavam tentando, né, de alguma maneira, escutar as suas vozes. E é isso. Pode passar? Queria agradecer mais uma vez e queria agora ter a possibilidade de dialogar com vocês e pedir desculpas pela minha voz falha, mas ela não me deixou na mão, eu consegui ir até o final. Então, é isso aí. Muito obrigada.